Olá pessoal, sejam bem-vindos. Hoje vamos iniciar a nossa aula Cálculo Frenagem Eletromagnética. Ok? Então, após os cálculos, eu vou apresentar para vocês o desenho elétrico, ok? E funcionar e simular o funcionamento. Então, antes da gente fazer os cálculos, vamos fazer a leitura do texto, ok? Então vamos lá. Então, pessoal, o que é frenagem dinâmica eletromagnética? A frenagem eletromagnética ou frenagem dinâmica está baseada na aplicação de corrente contínua ao enrolamento do motor, transformando-o em um eletroímã, ok? Então, fazendo com que o motor passe a funcionar no sentido contrário. Quando você freia o motor, que ele está funcionando no sentido horário, quando você freia ele passa a funcionar no sentido anti-horário. Mas, claro, freando, certo? Não há a rotação, certo? Então, vamos lá para a pergunta. Então, qual é a tensão que devo aplicar no motor em corrente contínua para frear? Então, essa tensão contínua deve ser suficientemente grande para transformar os enrolamentos em eletroímãs que parem o rotor? Claro que não, pessoal. Claro que não. Então, o pessoal está aplicando a tensão direta em ponte retificadora, 380 volts, aplicando em frenagem de motor. Está errado. Então, não se aplica a mesma tensão nominal do motor para a frenagem de motor. Então, está errado. Então, qual é a tensão de frenagem? É de 15 a 22% da tensão nominal do motor, certo? Então, se o motor ele é 220 volts trifásico, é claro que você vai aplicar 22% de frenagem no motor. Por que o inversor de frequência ele freia desacelerando? É claro que ele não freia bruscamente, ele vai injetando aos poucos. E jamais você pode frenar o motor com a tensão nominal da rede. E você fizer isso, funciona, mas você vai diminuir a vida útil do motor, você vai sobreaquecer os enrolamentos da bobina do motor, certo? Então, vamos lá. A corrente elétrica na bobina do motor não deve comprometer a integridade dos enrolamentos, pessoal. Isto é, a corrente produzida na aplicação de tensão contínua não deve sobreaquecer a bobina do momento da frenagem. Vamos ao exemplo aqui do nosso motor, da nossa aula de hoje. Como exemplo, vamos supor que o motor trifásico de 5 CV, 3.680 watts, é claro, se você multiplicar 5 vezes 736, vai dar isso aqui, 3.680. 4 polos, 220 trifásicos, então a corrente nominal é 14 amperes, de um motor de 5 cavalos, 220 volts trifásico. Ao aplicarmos uma corrente contínua de frenagem de 48 volts, por que 48 volts? Porque 22% da tensão de trabalho, claro que é 48 volts. Se você multiplicar 220 volts trifásico multiplicado por 0,22, é claro que é 48 volts. A corrente medida foi de 3,2 amperes. Está aí, pessoal. Então, a corrente é baixíssima para frenar o motor. Agora, como é que você vai aplicar uma tensão de 220 trifásico para frenar o motor? A corrente vai ser altíssima, você vai sobreaquecer os enrolamentos do motor. E o que eu mais visto aí no YouTube é desenho de comando com ponte retificadora ligada diretamente na rede. Não pode, certo? Então, tá aqui. Mas como é que eu encontrei esse valor aqui? Olha. Se estamos trabalhando com frenagem elétrica em corrente contínua, é claro que vai entrar a lei de Ohm. Não, lá pela lei de Ohm diz que a resistência é igual, ela é diretamente a tensão aplicada e inversamente a corrente do circuito. Então, se eu pegar a tensão do motor, que é essa, 220, dividido pela corrente, que é 14 amperes, está aqui 14 amperes, eu vou pegar essa tensão dividida, eu vou achar a resistência ômica do motor. Então, dividido por 14, é claro que a resistência ômica é 15 ohms. Para mim encontrar essa corrente aqui, é claro que eu vou ter que dividir 48 volts que eu vou aplicar no motor, 48 dividido por 15.
claro que é 3,2 amperes. Então, eu estou aplicando uma corrente baixíssima no motor, certo? Agora, já pensou, se eu aplicar 220, uma resistência ohmica de 15 ohms, então se eu pegasse 220, como eles estão fazendo aí direto, eles fazem assim, os eletricistas, eles fazem assim, ó. Eles pegam 220 dividido por 15. Olha a corrente aí. Corrente 14 amperes, pessoal. Mesma corrente nominal não pode. Você não pode aplicar a mesma corrente nominal do motor numa frenagem elétrica. É errado. Certo? Então tá aí. Vocês aprenderam como calcular frenagem elétrica. Ok? Então vocês aprenderam a calcular a frenagem eletromagnética. Depois eu vou ensinar para vocês como calcular a ponte retificadora, agora na sequência, e o transformador. Certo? Então eu vou apresentar aqui o desenho. Aqui nós temos o desenho. Vocês procuram desenhar. Vocês procurem aprender a riscar e a desenhar. Então, isso aqui funciona. Isso aqui é calculado. Nós estamos mexendo com ciências exatas. Isso aqui tudo é calculado. Eu não estou colocando isso aqui aleatório. Então, aqui nós temos o diagrama de força à esquerda, ponte retificadora, 4 diodo, transformador, pessoal. Transformador. Por que eu estou usando o transformador? Leia o texto aqui, ó. Então, essa tensão contínua deve ser suficientemente grande para transformar o rolamento do motor em eletroímãs que pare o rotor? Claro que não, pessoal. Essa tensão tem que ser pequena, na ordem de 22% da tensão nominal. Então, estou aplicando 22% de 220 trifásico aqui. Então, está entrando no transformador 220 volts e saindo 48 volts, passando pela ponte retificadora para retificar corrente alternada para corrente contínua. Está passando aqui 48 volts, chegando até aqui no motor. 48 volts, calculei agora para vocês. Agora, como foi que eu calculei esse transformador? Coloquei aqui um transformador de 1000 VA. 1000 VA, volt amperes. Como foi que eu achei esse volt amperes? Calculado pela corrente do motor? Claro que não. Mas se eu quiser colocar aí pela corrente do motor, eu posso. Mas eu calculei pela corrente de frenagem, que você vai calcular o transformador e a ponte retificadora. Então, a corrente de frenagem, pessoal, é essa aqui, ó. Está calculado. Cadê ela? Corrente de frenagem. Está aqui, ó. 3,2. Está aqui, ó. Essa corrente de frenagem. Tá certo? Tá aí, ó. Corrente de frenagem. Vai botar bem grande. Tá aí ela aí, ó. 3,2. Aí você pega e multiplica. Então, para calcular esse transformador, transformador, eu pego, ó, eu faço isso, ó, pego 220 multiplicado por 3,2, eu vou achar o transformador, vou em VA, eu estou calculando potência aparente, presta atenção, 220 multiplicado por 3,2, é claro que dá 604 VA, 704 VA, arredondando 1000 VA, pessoal. Então tá lá meu calculado aqui, meu transformador de 1000 VA. E essa ponte aqui é de quantos amperes? Vocês pegam aqui esses 3, ponte retificadora, calcular, ponte retificadora, 3,2, multiplique por duas vezes, ou 3, para nesse caso, se prevenir, no caso de alterar, se a corrente não queimar a ponte. Então, 3,2 vai dar a faixa de 6 amperes, ou bota lá 10 amperes, tá bom. Então, vocês colocam aqui 10 amperes, pessoal, certo? Tá aí a resposta, a ponte retificadora 10 amperes, está calculada aqui, ó, certo? Então, preste atenção no diagrama aqui de força à esquerda, nós temos aqui 220 trifásico, disjuntor de 20 amperes, porque a corrente nominal desse motor é 14, eu posso colocar um disjuntor aqui de 25, se eu quiser, certo? Cada partida, então eu posso colocar um disjuntor de 25. Então, se você multiplicar 14 amperes vezes 2 dá 28, né?
é partida direta. Então vamos colocar um disjuntor de 30 amperes aqui, certo? Então está calculado o disjuntor aí. Sim, disjuntor, contator principal do motor, relé térmico, fonte retificadora de 48 volts, 10 amperes, transformador, entrada 220, saída 48 volts, 1000 voltamperes, VA. Temos aqui à direita, aqui temos o contator C3 que faz que alimenta o motor com corrente contínua. Esse contator C2 alimenta a ponte retificadora. Esse contator C2 alimenta a ponte retificadora e o contator C3 alimenta o motor com tensão corrente contínua para frenar no tempo de no máximo 3 segundos. Então, à direita nós temos o diagrama de comando, 220, relé térmico, botão de duplação, pessoal. Isso aqui é um botão de duplação simultâneo. É um botão desliga e liga simultâneo de dupla ação. E quando ele é dupla ação, quando eu pressiono ele abre e fecha do outro lado. Então é dupla ação simultâneo, certo? E um botão liga, contato fechado intertravamento, que quando o contator principal estiver funcionando, certo? Quando eu frenar o motor, é claro que não pode funcionar o contator C1, certo? Então, o que tem aqui é os intertravamentos, seguro. E aqui nós temos o temporizador, ele está parametrizado em 3 segundos, no máximo, para frenar o motor, não pode ser maior do que isso. Temos o contator C2, que alimenta a ponte retificadora, e o contator C3, que freia o motor, certo? Então, como é que funciona isso aqui? Eu executo o programa, fecho o disjuntor geral, vou partir o motor, funcionar o motor está funcionando neste exato momento. Então, eu quero frenar o motor. Para mim frenar o motor, vou ter que pressionar esse botão aqui. Quando eu pressiono esse botão, ele vai desligar o motor, tirando o circuito principal e frenando o motor. Preste atenção. Ó, vou pressionar, ele vai energizar T1. Então, T1 vai energizar C2 e C3. E o contator C2 e C3 fica realimentado por esse contato aqui. Aí vai contar o tempo de 3 segundos, ele vai abrir e tirar a frenagem. Então, vai lá. Eu vou frear o motor agora, neste exato momento. Presta atenção. Aí, o motor está freado. Certo? Vai contar o tempo aí, 3 segundos. Pronto. Tá, agora não está mais freado. Desligou o motor. Certo? Então, o tempo aqui está regulado para 3 segundos. Então, vamos testar mais uma vez. Vou acionar o motor. O motor está funcionando no sentido horário. Agora eu vou frear. Pressiona este botão. Vai energizar C2, a ponte retificadora, e C3, transmitindo corrente contínua para o rolamento do motor. Presta atenção, ó. Vai desligar o contator principal e acionar o C2 e C3, ó. Pronto, o motor está sendo frenado, ó. Nesse exato momento, ó. Pronto, parou. Então tá aí, pessoal, tá testado, ensinei para vocês como calcular ponte retificadora, como calcular transformador para ponte retificadora, ensinei para vocês como calcular a tensão de corrente contínua para frear o motor, certo? Aqui eu fiz todos os cálculos para vocês, certo? Tá bom? Então tá aí. Muito obrigado aí pela participação de vocês. Tá aqui, tá funcionando. Vocês copiam, passa pro caderno, desenho, tá bom? Então obrigado, dê um gostei aí e até a próxima aula.